Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lorson, Bob Cornell e com o Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos contentes de poder estar com você e, como vocês sabem, estamos estudando o Espírito Santo já faz, acho que os últimos 6 meses, não é? Ou mais. E temos mais um mês aí para completá-lo. Então, nós estamos muito felizes de tê-lo conosco. Quero que você saiba disso. No programa passado, o Bob estava compartilhando sobre como o Senhor o batizou com o Espírito Santo. E é maravilhoso e quero que você comece do princípio mais uma vez, por favor. Fui batizado com o Espírito Santo com 16 anos e no programa passado, o Lauren tinha dado o testemunho dele sobre como ele foi salvo e pouco tempo depois, 6 meses depois, ele foi batizado. Ele não esperou muito tempo desde que ele foi salvo radicalmente e aquela experiência radical que mudou a vida dele e depois ser batizado com o Espírito Santo. Mas comigo, eu fui batizado com o Espírito Santo com 16 anos, mas fui salvo bem antes, com 5 anos. E mesmo sendo jovem, eu vivi uma vida sem o batismo com o Espírito Santo e muitos de meus familiares que eram salvos eram conservadores e batistas independentes. Então eu estava muito tempo em volta de pessoas que não eram cheias do Espírito Santo. Na época eu estudava em uma escola em Albany, Nova York, que era uma escola da Igreja Batista Independente também e era uma igreja também. Então eu estava ali constantemente ao redor deles, mas a minha família direta era pentecostal e na época o meu padrasto, ele era pastor e pastoreava uma igreja pentecostal em Albany, Nova York. Mas quando eu fui cheio ou batizado com o Espírito Santo, mudou a minha vida com Deus. Conta outra vez como aquele homem veio e orou por você. Bem, eu estava buscando. Eu não sei, as pessoas podem perguntar por que demorou tanto para você ser batizado com o Espírito Santo? Você foi salvo com 5 anos e a sua família era pentecostal e você só foi cheio com 16 anos? Eu só posso responder da seguinte maneira: quando eu tinha 16 anos, comecei a sentir fome de Deus e necessidade de ser batizado no Espírito Santo. E já fazia mais ou menos 3 ou 4 meses que eu estava buscando ao Senhor. Então, em um domingo de manhã, em um culto de domingo, meu padrasto era o pastor, estávamos alugando uma antiga igreja católica que não estavam usando mais. Então era uma igreja católica meio gótica, com aquele sinal de madeira na frente que dizia Tabernáculo de Albany. E naquele domingo de manhã, um casal estava visitando nossa igreja e eram de uma outra cidade em Nova York. E só depois fui conhecer a história deles, porque naquela manhã, não sei, eu não me lembro sobre o que meu padrasto pregou, mas não era sobre o batismo com o Espírito Santo. Então eu fui ao altar, como fazia muitas vezes na época que eu era adolescente, estava me arrependendo, vivia me arrependendo, e eu estava no altar. Mas aí um homem, aquele homem de Rochester, veio atrás de mim, colocou a mão dele em minha cabeça e ele não me conhecia e nunca tinha me visto, nós não conhecíamos a ele. Ele colocou a mão dele na minha cabeça e disse: Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor encha esse jovem com o Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo veio sobre mim. Eu não olhei para o alto, minha cabeça ainda estava baixa e ele não estava olhando para meu rosto nem nada, estava atrás de mim com a mão na minha cabeça.
Pai, em nome de Jesus, enche esse jovem com o poder do Espírito Santo. E você falou que esse homem não sabia nada dessa igreja, ele não te conhecia, e naquela manhã, quando ele saiu de Rochester, o Senhor falou com ele, não é? Sim. Naquele momento, eu fui cheio do Espírito Santo e lágrimas começaram a rolar. Essa foi a minha experiência. Eu fiquei ali e foi algo muito doido e foi incrível. E aí, depois do culto, ele e a esposa dele, esse homem e a esposa dele, estavam conversando com minha mãe e meu padrasto, e eles estavam conversando e eu estava ouvindo ele contar, e foi assim que eu descobri. Ele disse que cedo naquela manhã, o Senhor o acordou e falou: vá para a igreja em Albany. E ele disse para o Senhor assim: eu não conheço ninguém em Albany, não conheço igreja lá, não tenho irmãos ou irmãs lá em Albany, não. E ele disse: vai e eu vou te mostrar. Levanta, acorda sua esposa e vou te mostrar. Entre Rochester e Albany, você tem que dirigir 1h30. Mas se levantaram cedo e foram, e estavam na estrada 20, que é a estrada principal que vai para Albany. E o Senhor falou para eles: olha, chegou ali, vire à direita. Ele virou. E para um outro ponto, vire à esquerda. Ele chegou e do lado direito vai ter essa igreja bem velha e é ali que eu quero que você vá. Eles entraram, escutaram a mensagem e disse então que o Senhor, ele falou para o meu padrasto, ele disse: eu não quero ser rude, mas não havia nada na mensagem que eu senti que era a razão pela qual eu vim, até ver aquele jovem no altar. Ele não sabia que você era filho do pastor. Não, ele não sabia quem eu era, não conhecia ninguém ali. Ele disse até me ver no altar. E o Senhor falou para ele: ore para que ele seja cheio do Espírito. E ele disse que foi por isso que o Senhor tinha enviado ele. Ele chegou a voltar naquela igreja, ele e a esposa dele nunca mais voltaram. E isso é incrível. Sim, mas o Senhor enviou aquele homem só para que eu fosse batizado com o Espírito Santo. Eu não entendo por quê teve que ser daquela maneira, porque eu poderia ser cheio de várias outras maneiras. Mas aí você já tinha começado a pregar? Eu já tinha sim começado a pregar. Na verdade, comecei a ensinar a escola dominical para as crianças quando eu tinha 13 anos de idade. Foi naquele ano que meu padrasto começou a pastorear. Então, era uma igreja bem pequena. E quando você em uma igreja pequena e você é filho do pastor, eu fazia de tudo, ensinava escola dominical, louvor e adoração, limpava a privada e tudo. Mas comecei com 13 anos, mas comecei a pregar quando eu tinha 15 anos. E lembro de você dizer que percebeu uma diferença notável, não é, na sua maneira de pregar. Depois que você foi batizado com o Espírito Santo em sua maneira de pregar. Eu digo que não só em minha maneira de pregar, mas em tudo, porque eu tenho que admitir que a maior diferença era em minha caminhada com o Senhor, em meu coração. Havia uma clareza maior sobre o chamado de Deus em minha vida, sempre soube que existiu. Mas quando fui batizado com o Espírito Santo, eu sabia mesmo, eu tinha total certeza que Deus me chamou. E, como eu falei no último programa, Jesus ficou tão grande em mim que eu só falava de Jesus. E eu creio que é isso. Pessoalmente, creio que é isso que Jesus quis dizer quando falou em Atos 1:8, quando o Espírito Santo vier sobre vós, ser-me-eis testemunhas de mim. O poder do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre exalta Jesus. Então não era, da minha boca não saía Espírito Santo, Espírito Santo, e não ficava orando em língua só também não, era só Jesus. Então havia um testemunho ali. E o que eu testemunhava no mundo onde eu vivia não era tanto para pessoas que não estavam salvas, mas para as que estavam salvas. Então não pensamos em testemunhar dessa maneira, mas eu testemunhava
no meu mundo na época era para pessoas que eram salvas e não tinham batismo com o Espírito Santo. Mas o meu diretor, porque eu estudava naquela escola batista independente, e agradeço a Deus por eles, porque Deus usou muito aquela escola para moldar minha vida. Mas quando o meu diretor ouviu que porque meus amigos perguntaram o que aconteceu com você, e aí eu disse, fui batizado com o Espírito Santo. E perguntaram, você falou naquelas línguas? E eu disse, sim, falei naquelas línguas sim. E o que eles falaram? Eles não falaram nada. Te largaram, não é? Eles notaram a diferença em sua vida, não é mesmo? Sim, a diferença não eram as línguas, mas foi Jesus que estava fazendo a diferença em mim, da mesma maneira como foi com Pedro e João também, quando o Sinédrio observaram que eles estiveram com Jesus, é o que a Bíblia diz. De qualquer maneira, o diretor me convidou para lá, tinha escutado falar e perguntou o que tinha acontecido, eu contei para ele, e ele perguntou, você falou em línguas? E eu disse, sim, falei. E aí, o meu diretor, o nome dele era Senhor Carpenter, e era um homem de Deus, mas ele não me puniu publicamente de maneira negativa, porque mais do que qualquer outra coisa, e digo isso para a glória de Deus, mas o Senhor me ajudou a ser um exemplo de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que não era louca, ou como falei antes, que espumava pela boca, arranhando a parede, fazendo coisa doida. E eu não me encaixava na ideia que eles tinham formadas do que era um pentecostal. Porque para eles, um pentecostal era alguém esquisito, alguém doido, sabe? Alguém incontrolável, muito emocional, sobretudo. E eu não me encaixava naquela concepção, porque eu só falava de Jesus e tudo era a respeito de Jesus. E isso era um exemplo para eles. Digo isso para a glória de Deus, que eu era um exemplo para eles. Alguém já falou positivamente com você sobre isso? Temos que ir para intervalo. Falaram sim, mas quero ouvir o que eles disseram. Voltamos já, então não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Você disse que os estudantes naquela escola e o diretor notaram uma mudança que aconteceu em sua vida. Eles fizeram alguma pergunta sobre o que aconteceu? Não, na verdade não. Sim e não, porque houve uma curiosidade que despertou neles a meu respeito. Eles me olhavam, me observavam constantemente e para ver o que eu ia fazer, porque estavam esperando que A maioria deles nunca esteve em uma igreja onde houveram pessoas cheias do Espírito, não é? Não, nunca tinham ido, mas uma pessoa cheia do Espírito foi até eles para torturá-los. Mas aquele diretor, mesmo sendo alguém que amava a Deus, continuou crendo em suas raízes independentes, conservadoras, e 2 semanas depois que fui batizado com o Espírito Santo, fez uma série de cultos que tínhamos para os estudantes falando contra o batismo com o Espírito Santo e contra os dons do Espírito nos dias de hoje. Enquanto ele ensinava isso, os estudantes estavam olhando para você? Sim, eles sabiam para quem ele estava falando, mas ele fez aquilo como eu mencionei na primeira parte do programa. Mesmo estando errado por fazer aquilo, ele manteve suas crenças tradicionais e ele estava tentando proteger suas ovelhas
para não entrar no erro, e ele via o que eu estava vivendo como emocionalismo. Era o que ele fazia, era como eles veem, como se fosse um emocionalismo. Mas ele não me transformou em um exemplo público, ainda que todos entendessem que ele estava falando de mim. Pessoalmente, eu sabia, os outros também sabiam, mas eu não estava. O Senhor me ajudou e eu não fiquei ofendido de maneira pessoal ou quis largar, nada disso. Eu tinha algumas perguntas porque ele lia da Bíblia. E quando ele chegou em 1 Coríntios 13, acho que é o versículo 8, não é mesmo? Não, versículo 10, mas quando o que é perfeito vier, ele explicou do ponto de vista batista da cessação, que o perfeito é a palavra de Deus. E ele pregou, e estava pregando da Bíblia e provando, vamos dizer assim, provando da Bíblia que o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito acabaram quando o cânon bíblico foi escrito e completo por João. E isso me confundiu, porque ele lia da palavra. E fui até a minha mãe. Então em uma noite eu disse: olha, mãe, o senhor Carpenter está pregando sobre isso e ele está usando a Bíblia, mas tem um versículo que eu não entendo, não estou entendendo. E eu falei para ela, 1 Coríntios 13, 10, quando o que é perfeito vier, olha, eu estou confuso sobre isso. E estava confuso mesmo. E ela explicou para mim, disse: Bob, o que é perfeito que Paulo está mencionando aqui, ele está falando do arrebatamento, não da escritura da Bíblia. E quando ela falou aquilo para mim, a confusão foi embora e eu falei: ah, tá bom. E então eu sabia que o senhor Carpenter e meus amigos lá na escola, eu sabia que eles eram sinceros e que amavam a Deus, e isso o Senhor não me deu uma atitude de ser mais santo do que eles quando fui batizado com o Espírito Santo. Como eu falei, eu nasci em um lar onde eu tinha muitas pessoas de Deus. Eu via eles, meus avós, dos dois lados, pessoas que amavam a Deus, mas não eram batizados com o Espírito Santo. Então eu tive bom senso para entender que meus amigos naquela escola batista, eu não olhava para eles com desprezo, cristãos de segunda classe. Eles amavam a Deus, mas precisavam do batismo com o Espírito Santo. Eu não tinha como forçá-los a serem batizados. Então, eu continuei vivendo minha vida cheia do Espírito. Foi nessa mesma escola que, quando você disse que estava vindo para cá, eles disseram que ninguém vai querer te ouvir pregar e tal. Não, foi um evento diferente, mas, na verdade, várias vezes eu ouvi pregadores batistas me falando isso. 2 vezes especificamente me cercaram, preocupados comigo. Eles ouviram dizer que eu vinha para a escola bíblica do Jimmy Swaggart e estavam preocupados comigo, porque eles reconheciam que Deus tinha um dom em minha vida para pregar, um chamado. E eles disseram 2 vezes, um dos pregadores falou: se você for para lá, você vai arruinar toda a oportunidade de ministério que você tem. Por isso estamos falando com você agora. Estamos preocupados. Não queremos ver você arruinar o chamado de Deus na sua vida, mas se você for para lá, estará arruinando toda a oportunidade de ministério. Eu era jovem, era um adolescente, mas eu tinha aprendido naquela época que eles eram sinceros, mas estavam sinceramente errados. Então eu respeitei a eles, eu não discuti nem nada, mas as palavras entraram num ouvido e saíram no outro. Mas eu me pergunto se às vezes eles te assistem pregar e pensam que você está pregando mais do que todos eles vão pregar em toda a vida deles. Eu não sei se já fizeram isso, mas isso não passou pela minha cabeça. Eu entendo isso. E é um lindo testemunho sobre a diferença do que o batismo com o Espírito Santo faz e por que Deus nos batiza. E 6 meses depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi um tempo muito difícil para mim. Os primeiros 6 meses foram
Oh, Jesus, céu na terra, o Senhor preparou aquele tempo para que eu estivesse com Ele, me treinando em certos aspectos do ministério. Enquanto Ele estava falando de ter mais de Jesus, parece que eu fui levado para o deserto, como Jesus, depois que Ele foi batizado. E tudo com um propósito. Então, a resposta das pessoas para com o batismo e o propósito do Senhor é diferente, mas sempre é algo que aumenta Cristo em uma vida, quando concluímos todas as coisas. E eu não estaria onde estou hoje, nem o Bob onde ele está hoje, sem o batismo com o Espírito Santo. E eu quero comentar outra coisa. Nosso seminário, o seminário do Jimmy Swaggart, vamos dar a nossos estudantes não só o batismo com o Espírito Santo. Quando eles chegarem aqui, não vão só virar fanáticos, esse negócio emocional, mas vamos dar substância para eles. A mensagem da cruz é substância, o estudo bíblico é substância. E se tem algo que precisamos no mundo hoje, eu não quero pregadores sem substância e não quero pregadores sem fogo. Sem o quê? Sem fogo. E é o poder do Espírito Santo. Uma boa combinação precisa existir. Parece que não conseguimos ter a combinação correta. Ou temos pessoas que pulam de um lado para o outro sem falar muita coisa, ou pessoas que falam muita coisa boa, mas não estão pregando com fogo. Esse fogo não existe. Acredito que os estudantes que vêm aqui para o seminário do Jimmy Swaggart vão ter uma educação que vai elevá-los espiritualmente, vai dar um conhecimento das Escrituras para eles, para que quando eles preguem em um púlpito, vão entregar a palavra de Deus e vão encontrar este fogo, este poder, o batismo com o Espírito Santo. Vai ungir a palavra deles, viu? Escuta aqui, poucas pessoas, 2 pessoas, podem afetar profundamente o mundo inteiro com o poder do Espírito Santo, com esse poder do Espírito Santo. E queremos que esse poder esteja alinhado com substância, com alguém que conhece esse livro apropriadamente e não só viva uma experiência emocional. É o que as pessoas acusam os pentecostais. E creio que eles estão se formando nessa escola e já faz 20 anos que eles estão saindo daqui. Mas os que estão saindo também vão ter substância e fogo do Espírito Santo. E é o que a igreja pentecostal está precisando. Uma combinação de substância e fogo. E precisamos das duas coisas. Então quero encorajar os ouvintes. Se você está pensando em estudar a Bíblia em algum lugar, dê uma olhada no seminário do Jimmy Swaggart, pois vamos promover o conhecimento das Escrituras em seu coração, a mensagem da cruz e o batismo com o Espírito Santo. Juntando essas duas coisas, você terá substância e terá fogo. E é disso que o mundo precisa. Isso é outro tópico, mas meio que tem a ver com o tópico. Mas quando é que nós esperamos ter o nosso currículo validado com creditação? Nós esperamos, e não tenho certeza total, mas esperamos que na primavera de 2020 existe uma boa chance de estarmos próximos de ter o status de creditação. Depois que isso acontecer, vamos poder validar os diplomas dos estudantes que vão estudar aqui. O Gabriel é quem está resolvendo isso agora, fazendo de tudo para isso acontecer. Todos nós trabalhamos duro para isso acontecer, é verdade. E acredito que de todas as escolas que as pessoas podem ir, se você quiser fogo e substância, você vai ter que vir para nosso seminário. Eles não podem ir para muitas escolas, viu? Irmão Swaggart, me desculpe, mas não existe nenhuma. Infelizmente é a verdade, pelo menos não nesse sentido. E olha, eu sei que é uma declaração forte, mas acredito de todo o coração que os estudantes que vêm para cá vão receber essas duas coisas que vão mantê-los como pessoas distintas do resto dos pregadores que estão por aí. E essa nação precisa de pessoas, de jovens pregadores, que se levantem em púlpitos nessa nação, com o fogo do Espírito Santo e a substância da palavra de Deus, que é a mensagem da cruz. Precisamos disso. É uma obra para Deus que creio que o Senhor vai fazer acontecer, pois é a intenção dele desde o princípio.
E eu creio nisso com toda a minha força. O nosso tempo acabou outra vez e tem sido um prazer estar com vocês hoje. Amei o testemunho do Bob, todos os testemunhos, para ser sincero. Diga a outras pessoas sobre o estudo da palavra. Nós te amamos e Deus te abençoe. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.